Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês aqui nessa noite. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9, por favor. Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9. Nós estamos nos 12 imperativos de Deus e graças a Deus pelo tema de hoje é ser forte e corajoso. Esse é o imperativo dessa noite. Há uma ordem de Deus, na verdade. Deus fala conosco e diz, olha, eu quero que você confie, eu quero que você olhe para mim e confie em mim. E é nisso que está a nossa força e a nossa coragem. A coragem não brota de nós mesmos, nós não somos fonte de coragem nem de força. A força que nós temos e a coragem que nós temos vem do Senhor. Então vamos lá. Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9. Texto muito conhecido de todos os irmãos. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e agora pela tua misericórdia e com a tua graça. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento e abençoa-nos nesta noite. Abençoa-nos abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, abrindo a nossa consciência, desentupindo das coisas que nada tem a ver com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, e que o Senhor nos dê graça para iniciarmos essa nova jornada, esse novo ano. Nós queremos caminhar neste ano olhando para Ti, mantendo os nossos olhos fitos em Ti. Por isso nós precisamos desta fé, desta coragem, desta força que o Senhor determinou ao teu servo. Nós também queremos recebê-la para enfrentarmos o desafio desse ano novo. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto realmente muito conhecido de todos nós. Nós estamos aqui no livro de Josué. O seu nome significa Yahvé é vitória, ou Yahvé é salvação. Ele se chamava, ele tinha um outro nome, e é interessante que Moisés mudou o nome e deu esse novo nome para Josué, o filho de Num. Ele recebeu esse nome de Josué. E é interessante porque uma pessoa que muda de nome por via do seu líder, isso significa que esta pessoa, que esse discípulo, ele esteve intimamente ligado com Moisés, não apenas por meses, mas por anos, ao ponto de mudar a própria identidade e de receber uma nova identidade. E Moisés viu nele essa bênção, e por isso chamou de Josué, ou seja, Yahvé é salvação. É como se Moisés estivesse dizendo para ele, olha, o que Deus vai fazer com você, Ele vai salvar esse povo através de você. Você vai ser um protagonista de um novo momento, de um novo ciclo de vida na vida desse povo. E é exatamente isso que acontece. O livro de Josué inicia com Deus comissionando esse novo líder de Israel. Por 40 anos, Moisés havia conduzido o povo em meio ao deserto, em direção à terra que mana leite e mel, a terra prometida, durante 40 anos. Eu não sei quantos de nós aqui temos 40 anos de fé, acho que alguns de vocês têm, e vocês podem lembrar lá do começo, como tudo começou,
quanta dificuldade, quanta luta ao longo de todo esse período. Após a morte de Moisés, registrada no capítulo de Josué, no capítulo 1, versículo 1, após a morte de Moisés, o Eterno, o Senhor, Ele convoca Josué para um novo desafio, uma nova etapa, atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida pelo Eterno. É interessante porque a terra era prometida, mas ela devia ser conquistada. Esse povo não chegou lá e encontrou tudo de mão beijada. É diferente um pouco do que a gente imagina, dizendo que a gente pensa às vezes que as coisas vão estar prontas num passo de mágica. Aqui houve sangue, houve batalha, houve guerra, houve expulsão do povo. Na verdade, eles herdaram o que não plantaram. Essa é a grande verdade. Na verdade, eles herdaram o que não construíram. Construído por mão de outros. Então, é uma invasão militar, sim. Houve uma guerra, sim. E isso que nós precisamos entender. Então, era um novo momento que estava acontecendo ali. Agora, pense comigo como devia estar a cabeça de Josué, quando vai substituir um líder como Moisés. Eu não sei se alguns de vocês aqui, certeza que sim, pelo menos alguns de vocês já tiveram a experiência de suceder alguém no ministério ou no seu trabalho. Você foi a pessoa que veio depois do outro. E se você teve um antecessor que, vamos dizer, que não marcou muito a história daquele local, daquele departamento, daquela empresa, daquela direção, entendeu? Tudo que você fizer, as pessoas vão olhar e vão dizer, puxa, que coisa boa, que coisa bacana, porque a comparação é inevitável. É inevitável. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, acontece conosco todo dia. Nós, os pastores, todas as vezes que a gente muda de ministério, acontece isso. Ou para lá ou para cá. Agora, eu fico imaginando a pressão sobre Josué. A pressão, porque substituir um líder no nível de Moisés, isso realmente não é nada fácil. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Poderia ser Caleb, por que não? Mas foi Josué. Então, o Senhor aqui, ele descreve para Josué como ele deveria ir e tomar posse da terra. Nos versículos 2 a 6 do primeiro capítulo, o Senhor está descrevendo isso, ele está conversando, ele está preparando o seu líder, o seu novo líder. Ele está dizendo, ele está encorajando, isso aqui é uma reunião de diretoria, é Deus conversando com ele pessoalmente, e dizendo, olha, coisas vão acontecer, mas você vai ficar firme. O meu líder, o meu servo não está mais aqui, mas eu escolhi você é o meu escolhido. E é interessante que o Senhor condicionou o sucesso de Josué a 3 fatores. E eu gostaria de dizer que são mais do que fatores, para mim são princípios que valem a pena nós primeiro conhecermos e depois colocarmos em prática na nossa vida. Especialmente agora que nós estamos no novo ano, é numa nova etapa, é um novo momento na nossa vida. E nada melhor do que a gente olhar para a palavra de Deus e receber princípios da palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. Então são os três princípios que eu gostaria de colocar para vocês nesta noite. E alguns autores concordam que realmente essa é a espinha dorsal e visceral de todo o livro de Josué. Esses 3 princípios colocados pelo Senhor. O primeiro, a presença do próprio Deus. Josué não poderia abrir mão da presença do próprio Deus. E vocês vão ver que um está relacionado ao outro. Antes de Deus exigir, ou requerer, ou solicitar qualquer coisa de Josué, ele desafiou Josué a estar na sua presença. A estar na sua presença, ou melhor dizendo, continuar na sua presença, já que Josué era como que o ministro de Moisés, aquele que estava servindo Moisés, ministro no sentido de serviço, de ministério, de exercer ministério ao lado de Moisés. Foram 40 anos ao lado desse líder, todo dia juntos. Agora veja o que diz o versículo 5. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo, eu estarei com você. A presença do próprio Deus, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Esta é a promessa. Quando a gente lê o Salmo 23,
como é lindo aquilo, não é? Salmo 23, quando diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E eu estava lendo esse salmo esses dias, perto de uma pessoa que me fez uma pergunta. Ele disse, o que significa andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum? Eu disse, olha, uma das leituras que pode ser feita dessa expressão é realmente uma figura linda que Davi está mostrando aqui. Ele está nos colocando na cena do seu pastoreio. Ele está lembrando aqui de como, quando ele era pastor de ovelhas, ele estava com as suas ovelhas e cuidando das ovelhas dos predadores. Então, Davi agora, ele traz isso à sua memória e ele traça como um paralelo entre o cuidado de Deus para com a vida de Davi e o cuidado de Davi para com as suas ovelhas. Então, o nosso pastor, que é o Senhor, ele está conosco em todo o tempo. Então, agora veja o Salmo, ainda que eu ande por um vale cheio de predadores, cheio de ameaças, eu estou seguro porque tu estás comigo. A presença de Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu posso andar por um vale de sombra e morte, mas ali estará a presença de Deus comigo. Aliás, falando a mesma coisa, ao contrário, se diz o seguinte, a presença de Deus não nos isenta passarmos pelos vales. Não nos isenta passarmos pelo vale da sombra da morte. Eu vou citar 2 exemplos do Novo Testamento. 2 exemplos interessantes. Isso envolve os discípulos nas 2 cenas. A primeira, quando aquele barco está atravessando o lago de Genezaré e de repente vem uma tempestade e o Senhor Jesus está dormindo na popa e todo mundo lembra disso. E como o barco estava quase a pique, um dos discípulos acorda Jesus e diz, mestre, não se te dá que pereçamos, ou seja, você não se importa que a gente se afunde. E aí o Senhor Jesus se levanta e dá uma ordem ao vento e ao mar e todo mundo conhece a história. E depois da sua ordem, a bonança, a verdadeira bonança, ou seja, é possível que o Senhor Jesus esteja no nosso barco, caminhando conosco, entendeu? E mesmo assim, virem as intempéries, as tempestades. E aí o Senhor se levanta e mostra o seu poder, a sua soberania sobre a criação ou qualquer outra manifestação. O poder de Deus. Agora, uma cena semelhante aconteceu, só que um detalhe diferente. Agora os discípulos estão atravessando o mar, há uma tempestade imensa acontecendo e Jesus não está no barco. É interessante isso, como que o Senhor Jesus permite que os seus discípulos passem por experiências diferentes. Como é que Ele permite os seus discípulos serem expostos, entendeu? A meu ver, Ele nos permite passar por essa experiência para a gente aprender a conhecê-lo, a saber com quem é que nós estamos lidando. Para aprender a confiar, para aprender a ter força, para aprender a ter coragem, para poder ter dependência dEle. O que acontece então? O Senhor Jesus sai e vai ao encontro dos discípulos, porque os percebe longe no mar em dificuldade para remar. E Ele vem andando sobre as ondas na madrugada, e você lembra do texto? E é interessante aqui que o milagre agora ocorre com Jesus pelo lado de fora do barco. Ele dá uma ordem primeiro para toda a criação, e acalma-se o vento, acalma-se as ondas, e ele entra no barco. Depois daquela cena, óbvio, que Pedro diz, olha, eu quero estar contigo. A gente lembra de tudo isso. Uma que Jesus estava para o lado de dentro e outra pelo lado de fora. Mas a diferença está na presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Deus é a garantia de segurança nas batalhas. A presença manifesta de Deus na vida de Moisés ensinou a Josué que a sua vitória dependia totalmente dele. Josué estava ali vendo todo dia. Sem a presença de Deus, não conseguiriam sobreviver aos enfrentamentos e aos novos desafios que estavam por vir. E Josué sabia disso. Não porque leu no livro, não porque alguém falou para ele, mas porque ele vivenciou isso, ele experienciou isso. Essa foi a vida dele o dia inteiro, a presença de Deus que fazia toda a diferença no meio do povo. Ou seja, o que causava temor nas nações estrangeiras era saber que Deus habitava no meio do povo de Israel. O que os líderes de outras nações temiam não era a pessoa de Moisés, não era a pessoa de Josué ou Calebe, mas
a sabida e temida presença do Deus eterno, que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão, e o povo passou a pés enxutos. E hoje, nós somos chamados a olharmos firmes para a presença do Senhor Jesus conosco todos os dias. Todos os dias. E quem vê Jesus, vê o Pai. Veja o que nos diz o autor aos Hebreus. Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 12:1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora olha que coisa interessante, que observação interessante que ele faz no versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Pense bem. Ou seja, esse pensar bem quer dizer, olhem, prestem atenção, vejam, constatem, averiguem, estudem, conheçam a história do Filho, do que ele passou, para que a gente não se desanime e a gente não se canse e a gente não perca o ânimo. É fundamental que você e eu saibamos que nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos, tem alguém nos acompanhando, Ele está conosco, amém? Ele está conosco. Por isso que em Isaías tem um texto que me encanta, ele diz: quando passares pelas águas, quem sabe o texto, leia comigo, por favor. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Conhecer o que a Bíblia diz a respeito da presença de Deus é fundamental para que eu e você tenhamos confiança, força e coragem na hora da batalha. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Essa foi a promessa dele para os seus discípulos: eu estou convosco todos os dias. Pena que às vezes a gente pinça o texto fora de um contexto. Aquilo ali tem um contexto todo especial. Jesus disse, olha, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão fazer discípulos, ou seja, vocês vão estar no meio da minha vontade, vocês vão estar no meio do meu propósito, e quem está no meio do meu propósito, conta com a minha presença o tempo todo. E é isso que nos dá segurança. Deus tem prazer em abençoar as pessoas que estão no centro da sua vontade. E Ele está conosco quando a motivação maior da nossa vida, o nosso objetivo na vida é cumprir o seu propósito. Não é só ser feliz, não é só se dar bem, não é só dizer, puxa vida, glória a Deus, esse ano vai ser uma bênção, por isso, por aquilo. Mas nós temos essa consciência de que nós temos que estar no centro do propósito de Deus. Quem quiser ou quem quer fazer a vontade de Deus, pode contar com a presença de Deus. Se nós não percebemos a presença de Deus, pode ser um sinal de que nós estamos fora do foco. O nosso lugar é estar na presença de Deus. E eu diria, deseje a presença de Deus. Eu diria, busque a presença de Deus. Deixe-se encontrar pela presença de Deus. Deixe-se guiar pela sua presença, pela presença do Pai. A ausência, ela gera autoconfiança. Autoconfiança. A ausência de Deus gera autoconfiança em nós mesmos. E isso traz frustração. Agora, quando nós temos essa consciência de que sem Ele nós não podemos caminhar, aí sim vem uma coragem que não é nossa, mas que vem dEle. Por isso, o texto diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Um Deus que se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. E isto aqui é o testemunho das Escrituras,
Você não precisa estar emotivo, você não tem que sentir um arrepio, você não tem que entrar em êxtase, você tem que crer e confiar no que a palavra diz, porque o Deus da palavra cumpre a palavra que Ele deixou para nós. Ele cumpre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra, Ele a faz cumprir. Por que eu creio que a presença de Deus está aqui? Por que eu sei que o Senhor está aqui? Porque a palavra de Deus diz que Ele está. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Esta é a promessa. A segunda coisa, o segundo fator, eu diria o segundo princípio, que para mim é consequência óbvia do primeiro, é exatamente isso. A coragem e a força de Josué. É Deus motivando Josué. Ser forte e corajoso. Olha, observe que são 3 vezes a afirmação nesses versículos que eu li. Está no versículo 6, está no versículo 7, está no versículo 9. Ser forte e corajoso. Ou seja, é Deus falando conosco, dizendo, você lembra de tudo que você viu? Então seja forte. Baseado no que você viu, baseado na minha presença, eu te digo, seja forte. Não é seja forte por causa de você ou por causa de mim. Porque nós temos músculos, porque nós temos experiência, porque nós temos tempo de casa. Não é isso. Não é isso que nos deixa forte. O que nos faz forte é a presença do Pai. Quando você sabe a quem pertence, quando você une ou se une ao propósito maior do Pai, quando você se une a Ele, se identifica com Ele, se esconde nele, então, e só então, não há o que temer. A nossa força não está em nós, mas naquele que nos chama para cumprir a sua missão. Note que tudo isso está envolto de uma missão, de um propósito. Deus está cuidando do seu povo, e Ele levanta um homem comum, um homem simples, como eu e você. Um homem simples como eu e você. Esse é o Deus extraordinário que nós conhecemos. Um Deus que levanta um Moisés, um Deus que levanta um Abraão, um Deus que levanta um Josué, um Elias. Deus que levanta homens frágeis, e Deus faz coisas extraordinárias através desses homens que obviamente não diz respeito a eles enquanto natureza humana, mas sim, é claro, que tudo que acontece ali é fruto da natureza divina e do poder e da graça de Deus. A nossa força não está em nós. Não se frustre. Pare de ficar correndo com as próprias forças. Pare de fazer promessas para você mesmo. Pare de prometer coisas, que esse ano vai ser isso, esse ano vai ser aquilo. Pare, cuide, tome cuidado com isso, porque você pode se frustrar. Pare de confiar em você. Passe a confiar na presença do Pai. Eu queria só relembrar que quando Deus olha para Josué e diz ser forte e corajoso, isso é fruto de um tempo de comunhão com Ele. A força de Josué não está nele mesmo. E eu quero dizer a você o seguinte, Josué sabia disso. Josué sabia disso. Sabia que ele era um homem normal. E ele sabia que o que o tornou especial foi a sua coragem que nasceu da presença do Pai. A fonte de sua força e sua coragem estavam na presença do Pai com ele. Ele confiava na palavra do Pai. Josué aprendeu a confiar em Deus. Isso é resultado de total confiança em Deus. A fé em Deus e nos seus atributos geram força e coragem em Josué. Isso não brotou dentro dele. Ele foi testemunha ocular. Por favor, preste atenção só um minutinho e lembre-se comigo, especialmente vocês que estudaram o Antigo Testamento e que sabem muito bem o contexto da qual nós estamos falando aqui. Lembre-se comigo, por favor, ele foi testemunha ocular da soberania, da onipotência, da fidelidade, da provisão de Deus por aqueles 40 longos anos no deserto. Esse homem viu as coisas acontecendo na frente dele. Todos os dias, Josué presenciou de alguma maneira a manifestação da presença sobrenatural de Deus na vida daquele povo. Ninguém contou para ele. Josué conheceu a Deus no caminho do deserto. E quem aqui já passou pelo deserto sabe o que eu estou falando. O deserto é o lugar da revelação. É no deserto que a gente se conhece.
É no deserto que a gente conhece as pessoas que vivem conosco, que convivem com a gente. E é no deserto que a gente aprende a conhecer a Deus de verdade. Sem deserto não tem como conhecer a Deus. Porque o deserto é o lugar da escassez. Quando toda energia já não faz sentido, toda experiência já não te ajuda em coisa nenhuma. Quando toda a tua lista de contato não faz mais diferença. Quando todos somem e desaparecem, só um permanece com você, que é a presença de Deus. Aí a gente aprende de fato a conhecer Deus, e a gente aprende a buscar a Deus e a depender de Deus. Mas nós temos que ir para o deserto. Porque enquanto nós tivermos uma raiz para nos apegar, é incrível como é o espírito humano. Incrível como nós somos rebeldes. A gente já se levanta e diz, deixa comigo que eu dou conta do recado. É por isso que Deus permite que a gente realmente vá até o ponto onde Deus sabe. E é só Deus que sabe. Josué conheceu a Deus no caminho do deserto. Foi sua fé nele. A fé que Josué tinha em Deus era resultado de caminhar junto com Deus. Vê se você está entendendo o que eu estou falando. É resultado de conhecê-lo, de vê-lo agir nas situações do dia a dia daquele povo. Será que você consegue entender o que eu estou dizendo? Não era de ouvir falar, não era de alguém falar sobre, mas ele mesmo presenciou, ele viu com os próprios olhos. Então, quando Deus disse, ser forte e corajoso, ele estava querendo dizer a Josué, escute, preste atenção, meu filho, você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Você viu o meu poder se manifestar diariamente ao longo desses últimos 40 anos. Você viu o meu poder sobrenatural em ação. Então lembre-se, apenas creia, confie, tenha fé. Confie e não se deixe intimidar com o que quer que seja. Essa fé, na minha visão, é essa força, essa coragem. Fé não é fé na fé. Não é você crer, por exemplo, na tua fé. Fé não é fé na fé positiva. Não é afirmando, não é delegando, não é declarando. Mas essa fé é fruto de resultado de relacionamento, de comunhão diária com Deus. Então eu tenho fé não em mim, mas nele, porque eu o conheço. Por isso que os homens do passado diziam, Deus é fiel. Era outro nome dado a Deus. Quando um homem de Deus chegava e dizia, olha, Deus é fiel, ele estava chamando Deus de fiel. Falou, tu és fidelidade, porque quando eu precisei, você estava lá. Por isso, dava-se outro nome a Deus. Então confie e não se deixe intimidar com o que quer que seja. Essa força e essa coragem é fruto de conhecimento íntimo, fruto de caminhada com Deus. Preste atenção, isso é processual, isso é algo diário, no dia a dia, isso é um dia de cada vez, não é nada mágico, tudo que é mágico é frustrante, tudo que é mágico passa rápido, o mágico não cria raízes, nos decepciona, nos frustra. Não há um homem só do Antigo e do Novo Testamento cuja vida foi uma bênção nas mãos de Deus, que tivesse as coisas num passo de mágica. É tudo fruto de relacionamento. É o que nós menos queremos, não é? Vamos ser sinceros. Eu estava lendo esse texto aqui, dizendo, meu Deus, como a gente precisa aprender isso. A ter paciência. Agora, optar por um estilo de vida como esse é ir contra essa cultura toda que está aí. Essa cultura midiática, onde você aperta um botão e a coisa gira, acontece. Onde qualquer coisinha que você viu uma criança de 2, 3 anos dizendo que a internet está fraca, está desconectado. Você já viu criancinha falando isso? Então, como que você vai dizer para uma cultura como essa, acostumado a estalar os dedos e as coisas acontecerem, entendeu? A passo de mágica, dizer que a fé que nós temos em Deus é fruto de relacionamento de dia a dia, e não é num passo de mágica. E não é 2 ou 3 reuniões que você vai e a coisa acontece. E é fruto do dia a dia.
Assim como você, pai, conhece o seu filho no dia a dia, por isso que o teu filho te ama. Porque é fruto de relacionamento diário, não é um passe de mágica. Ele pode admirar um personagem da televisão, mas ele confia em você. Ele pode achar interessante os super-heróis, mas você é o maior herói, porque é você que está ali todo dia. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Essa coragem é fruto de conhecer a Deus tão intimamente que não deixa espaço para o medo e muito menos para a dúvida. Medo e dúvida é fruto de desconfiança. É coisa de gente que não sabe com quem anda. É de gente insegura. E através do medo e das dúvidas que nasce a nossa ansiedade. Quem confia em Deus tem as suas forças renovadas e a sua coragem revigorada. Por isso que é interessante, quanto mais fraco me vejo, mais forte me torno. Quando eu dependo totalmente da graça de Deus, porque o poder do Pai se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O testemunho de Paulo, que todos nós lembramos, diz: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo conclui: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O segredo da nossa força não está em nós, está em conhecer a Deus e saber que Ele é fiel e nunca nos deixará. Em último lugar, o terceiro fator, o terceiro princípio, o foco de Josué precisava estar na palavra e na sua aplicação. Na palavra de Deus. Não dá para pensar em começar uma nova fase na vida, um novo ano, sem pensar na palavra de Deus. Alguns de nós, às vezes, sabemos tudo o que os últimos filósofos, os mais modernos do Brasil, estão dizendo, especialmente esses 3 que estão na mídia aí, que vocês sabem do que eu estou falando. Todo mundo sabe de cor o que esses caras pensam, e a gente até já escolheu, eu gosto mais daquele ou daquele outro, etc. e tal. Eu vejo tanta gente embevecida pelas palavras desse povo. Eu vejo tanta gente discutindo sobre, sabendo tudo sobre tanta coisa, entendeu? Mas muito pouco mesmo, a respeito dos ensinos simples da palavra de Deus. Então, não deixe de falar as palavras desse livro, foi o que Deus ordenou a Josué, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tem tanta gente querendo ser bem-sucedida com outras regras, no outro jogo, esquecendo-se que a palavra de Deus nos mostra o caminho. No seu discurso de despedida, Josué, no capítulo 23, ele morreu com 120 anos, mas quando ele deu esse discurso, obviamente que não foi com 120, foi um pouco antes, eu acho que entre 80 e 90 anos, é só uma suposição, mas o fato é que ele já estava bem velhinho mesmo. E no seu discurso de despedida, ele lembra o povo que Deus foi fiel em cada uma de suas promessas, mas ele exortou o seu povo a permanecer fiel a ele e permanecer com seus olhos fitos na palavra de Deus. Ele não apenas obedeceu ao Senhor e a sua palavra, mas deixou esse legado para o seu povo. Olha o que ele disse: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Eu achei isso aqui incrível. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Achei interessante isso, porque Josué está dizendo, olha, prestem atenção, nós conquistamos muitas terras, mas há muitos povos ainda infiltrados em nosso meio. Então cuidem, guardem o coração de vocês, para não serem envolvidos por essa cultura estranha a palavra de Deus ao coração de vocês. Vocês são um povo escolhido, vocês são um povo abençoado. Então não se deixem envolver e engolir
pela cultura de outros povos. O Senhor, Ele expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas, disse Josué. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Quando os nossos olhos permanecem fitos na sua palavra, mesmo estando cercado por outros costumes e culturas. E não estou falando só aqui com a moçada que está na universidade, com o seu professor de sociologia ou filosofia, falando o que quer lá da frente. Eu não estou falando só deles, eu estou falando da nossa roda de amigos, que tem tantas opiniões sobre o Evangelho. Aliás, parece que tem tanta gente hoje que sabe tudo sobre igreja, não é? Eu vejo tanta gente comentar sobre igreja, sobre dízimo, todo mundo tem uma opinião, parece futebol. Parece que nós temos milhares e milhares de comentaristas hoje, parece que todo mundo virou teólogo, todo mundo tem uma opinião sobre a igreja. Todo mundo tem uma opinião para dizer que é contra isso, que é contra aquilo. Então por que a gente não deixa tudo isso de lado e apenas olha para a palavra de Deus? Entendeu? E é isso que Josué está nos chamando a atenção. O Senhor preservou esse povo em paz e em segurança, porque eles observaram a palavra de Deus. É a palavra que nos ensina a depender de Deus em tudo. Nós não precisamos de outra fonte. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você abre o coração, cuidado com quem você se inspira, cuidado onde você busca inspiração para a sua vida. Não precisa, a sua palavra é suficiente. A sua palavra está revelada na vida de Jesus, nos seus ensinos e nas suas atitudes. Meditar na palavra é meditar sobre a vida de Jesus. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida este ano é buscar na vida de Jesus, porque Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso paradigma. Ele é suficiente, nós não temos necessidade de buscar em nenhum outro lugar. Concluindo, a presença de Deus é fundamental. E por causa dessa presença gera em nós uma fé. Fé é resultado de relacionamento diário com o Senhor. E isto é alimentado e retroalimentado pela palavra de Deus, que vai nos dar direção diária, todos os dias, para cada passo da nossa vida. É um clamor, é um desafio que eu quero fazer para você nessa noite. A investir um tempo na palavra de Deus. A gente parar de depender da palavra só do domingo, ou no nosso caso aqui da quarta-feira também. Não, mas nós temos por princípio na nossa vida buscarmos em Deus uma direção para a nossa vida. Como eu devo fazer? O que eu devo falar? Com quem eu devo andar? Onde eu devo buscar? Direção para a minha vida, orientação para as minhas decisões. O Senhor Jesus, com certeza, tem uma resposta para cada um de nós. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Aprender a confiar nos conselhos, a confiar nos princípios da palavra de Deus e aplicá-los à nossa vida. Esse foi o recado de Deus a Josué. Tenha fé, tenha coragem, tenha força. Para quê? Para continuar dependendo de mim, da minha presença, e continuar dependendo da inspiração da minha palavra, sem a qual você jamais vai estar seguro. A sua segurança está em mim, na minha pessoa e na minha palavra. É isso que Deus deixou claro para Josué naquele dia. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Manter os nossos olhos fitos no Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe. Você pode dizer assim para mim, assim, não, eu estou tranquilo, porque esse ano eu sei que vai ser assim, que vai ser assado. A gente não sabe. Nós não sabemos nem o que vai amanhã, não é verdade? Alguns de vocês já viram que às vezes a gente faz um plano e Deus muda tudo, não é mesmo? Nós precisamos depender dEle. Por isso a nossa força, a nossa coragem não vem de nós, vem do Senhor e da sua palavra. Vamos dobrar a nossa fronte e vamos conversar com o Pai. Senhor Deus e Pai, assim como o Senhor instruiu Josué no início de uma carreira que foi abençoada, que foi bem-sucedida, porque ele te obedeceu, tenha misericórdia de nós, eleva-nos aos teus pés, também a te obedecer, a parar de argumentar com a tua palavra,
a parar de buscar em outras fontes, beber de outras águas, de outras fontes, mas buscar apenas em Ti, na Tua presença. Entender que a Tua presença é suficiente para toda a nossa caminhada. Longa é a caminhada, mas quando o Senhor está presente, é diferente. Livra-nos, ó Pai, de querermos andar distantes de Ti. Livra-nos de andar pelos nossos próprios pés. Livra-nos de andar alienados de Ti, alienados do Teu propósito, da Tua palavra, longe da Tua vontade, fora do foco do Teu princípio. Trabalha no coração de cada um de nós aqui. Leva-nos para a Tua palavra. Atraia-nos para a Tua palavra. Cria fome e sede pela Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.